Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos o quê? Nelas. Então nós temos um caminho traçado desde o ventre da sua mãe. Deus já planejou, Deus já construiu o que para você? Um caminho que é de quê? De boas obras. E ele fala, olha, nós temos que andar nela, porque somos feituras de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus Altíssimo. E isso desde o início, desde que você estava no ventre da sua mãe, já foi planejado e você já nasceu com um propósito de Deus para a sua vida. Mas a pergunta que fica hoje é se nós estamos andando nesse propósito. Se nós estamos fazendo a vontade de quem? De Deus. Se nós estamos deixando ser guiados pelo Espírito Santo. Ou estamos seguindo as nossas próprias vontades. Porque ele fala, olha, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados por Deus para andar por um caminho de boas obras. Não são más obras, são obras ruins? Não. Ele fala, olha, tem um caminho de boas obras. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Deus trabalha com propósito. Desde o início, Deus já tem um propósito para cada um de nós traçado. Desde que você nem sabia o que era Deus, desde que você nem sabia qual era o seu nome. Mas desde o início, Deus sabia e Ele sabe o que Ele espera de você. Mas será se nós estamos entregues a Ele, no caminho dEle, no propósito dEle, ou estamos no lugar errado? Andando por caminhos errados e deixando a boa obra de Cristo de lado. E a boa obra de Cristo pode se resumir em várias coisas. Tem várias abrangentes que nós podemos pegar para falar da obra de Cristo. Muitas pessoas acham que nasceram na família errada, estão no lugar errado, passando por situações que não deveria, mas se Deus te colocou e te guiou nesse lugar, é porque tem o quê? Um propósito. Por mais que você talvez não entenda e compreenda, talvez você fale assim, não, mas se eu tivesse nascido em outro lugar, seria mais fácil. Se eu tivesse nascido em outra família, seria muito melhor para mim. Mas será que esse é o propósito de Deus para você? Muitas pessoas, às vezes, estão procurando facilidades. As pessoas querem coisas fáceis. Mas nem Deus está nas coisas fáceis, às vezes. Nós queremos situações que menos tenham dificuldade para nós. Mas será se Deus está nelas? Porque muitas vezes nós estamos procurando aquilo que é fácil para nós resolvermos, para nós ganharmos dinheiro, para nós sobrevivermos. Mas será que Deus está nessas situações? Deus está nesses lugares? Em que lugar nós temos feito o propósito de Deus? Deus conhece a todos nós. Deus conhece você, Deus conhece seu coração, Deus conhece o profundo dos seus pensamentos e o seu conhecer. Deus conhece tudo. Deus observa todas as coisas, até quando você está passando por dificuldades. Por mais que às vezes nós achamos que Deus não é conosco, porque nós estamos passando por uma dificuldade que nós não estamos mais suportando, aguentando, mas você continua respirando, não continua? Continua vivo, continua lutando, querendo, é porque Deus, a graça de Deus está em você e você continua vivendo, tentando enfrentar a situação. E nós achamos que nesse enfrentar situações difíceis, Deus não está conosco. Nós achamos que Deus é somente nas coisas fáceis da vida. É somente nas coisas que para nós faz sentido. Muitas das vezes o propósito de Deus ao nosso conhecimento não irá fazer o quê? Sentido. Você olha as situações, olha
o que está passando e para você não faz sentido nenhum. Você olha o que está passando, os problemas que você anda enfrentando, as angústias que você anda passando, e para você não faz sentido. Mas qual é o propósito de Deus em todas as coisas? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer qual é o propósito de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus espera de você, aquilo que surge como uma dificuldade para você, você fala assim, mas Deus, por que está acontecendo isso comigo? Nós perguntamos o porquê, nós queremos saber e nós não entendemos às vezes o que Deus quer de nós. Será que Deus quer que nós mostramos mais força, que nós confiamos mais nele, que nós possamos ter mais fé e acreditarmos nele, porque talvez nós estamos andando por caminhos ruins, porque a nossa fé se esfriou, porque nós deixamos de confiar em Deus em certas atitudes para viver algo diferente, que nós achamos que seria mais fácil. E tem uma história que nós vamos ler hoje, vocês conhecem a história de Esther. Abra a história aí de Esther, capítulo 4. Abra aí na sua Bíblia. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther era uma mulher que foi tirada do seu povo e escolhida como rainha pelo rei. E ela surgiu uma situação. Queriam matar o seu povo e ela tinha uma escolha a se fazer. Ela poderia deixar a situação do jeito que estava, ou ela poderia lutar, fazer algo para que seu povo não padecesse. E chega aqui Mardoqueu e fala para Esther o seguinte, versículo 14, nós vamos ler. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se qual tal tempo como esse chegaste a esse reino. Então nós vamos ver que Mardoqueu fala o que para ela? Olha, talvez não aconteça nada com você. O povo judeu irá perecer. A casa de teu pai irá perecer. Mas talvez você não. Porque você está guardada em um palácio, você está vivendo com o rei, e por causa disso talvez não te atinja. Mas talvez seja um tempo. Chegou talvez o tempo que você foi preparada desde que você não imaginava que você poderia chegar à rainha. Mas talvez tenha chegado esse tempo, esse propósito seja para que você, agora como o carro que você está, do jeito que você está, você possa fazer algo pelo seu povo. E talvez chegou o tempo de você que está me ouvindo aqui hoje, um propósito de Deus chegou para você, para que você faça algo pela sua casa. Chegou o propósito para você, que talvez você faça algo para um conhecido, para uma pessoa que você conhece. Situações talvez forjaram você para um propósito que você não imaginou. Mas nós estamos às vezes ligados no propósito de Deus? Muitas vezes não. Muitas das vezes nós estamos vivendo, nós estamos forjados para tal, preparados para tal propósito. E é como Mardoqueu falou, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui? Será que não foi para esse tempo que Deus te forjou, te preparou, te colocou como rainha? Não foi para este tempo? E será que não foi para este tempo que Deus te colocou no meio do seu povo, como um cristão verdadeiro, para fazer o quê? Lembra de Efésios? O quê? As boas obras. Por isso que Deus nos criou, para que nós possamos fazer as boas obras em Cristo. Por isso que Ele te criou a imagem e o que mais? E semelhança dEle. Para fazer o que? O que condiz com o que Ele faça. O que Ele pode fazer através de nós. E Deus quer te usar para fazer coisas grandiosas aonde você está.
Não pense você que você precisa estar atrás de um púlpito, em cima de um altar. Não. Deus quer te usar em todos os lugares. Deus precisa de pessoas o quê? Justas e obedientes, que escutem a sua voz. Pessoas tementes a Deus, cristãos verdadeiros. E todos nós temos o quê? Um propósito. Você tem um propósito de vida. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você algo excelente que você nem espera talvez. Você nem imagina. Você pode alegar que você veio de família que não tem nada disso, você é o único da sua casa, mas você já começa com a maravilha de Deus. Você já começa sendo o quê? Luz. E a luz nós sabemos que vence o quê? As trevas. Então só de você ser a luz, o único, então a luz de Deus está sobre você. E Ele te coloca no meio talvez de pessoas que não são de Deus, pessoas que não acreditam, mas é para você mesmo fazer o quê? Ser um propósito. Como assim? É para você falar do amor de Deus para todos. É para você deixar ser guiado por todos. E saber entender que a sua vida tem um propósito. Muitas das vezes, nós cristãos, nós damos exemplo, não é falando, mas é sendo. Pessoas às vezes estão nos observando, olhando, observando as nossas o quê? Atitudes. Você imagina estou aqui pregando e falando exatamente disso, de ter a atitude de um cristão, de ter um propósito de Deus. Eu estou aqui falando com você, seguindo o propósito que Deus colocou na minha vida. Mas vamos supor que acaba o culto. Uma hora vai acabar, não vai? Vai acabar o culto. E eu vou lá fora. Quantos aqui vão almoçar daqui a pouco? O resto está de jejum? Vocês estão de jejum? Não levantaram a mão? Vamos fazer jejum até que horas hoje? Ou já comeram bastante, já que não vai nem almoçar, só jantar hoje. Mas quem aqui vai almoçar? E vamos supor que antes desse almoço você decide passar no supermercado porque faltou alguma coisa. Certo? Mas lá você me encontra. Você não fala comigo, eu não te vejo. Mas eu estou passando no mercado e eu crio uma situação que não deve ser de um cristão verdadeiro. Você vai falar o quê? Olha lá, ó. Estava pregando, né? E agora está aí fazendo isso. Que bonito. Fala para nós que nós devemos seguir o verdadeiro evangelho. Mas olha lá, ele mesmo não está fazendo. Então, na teoria, tudo que eu falei foi da boca para fora. Eu estou sendo exemplo? Não, eu posso estar falando como tem que ser. O que eu estou falando está errado? Não está errado. Mas muitas pessoas estão assim, às vezes. Estão somente falando. Criando situações. Falando, não, você tem que ser assim. Você tem que fazer assim. E muitas vezes, na nossa casa, nós fazemos isso. Nós falamos o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, nós mostramos nossos filhos, netos, irmãos, irmãs, pai e mãe, como Jesus disse que tem que ser, fazendo as boas obras. Nós falamos, mas e nós fazemos? Uma coisa é nós falarmos, uma coisa é eu estar aqui falando, outra coisa é você me ver fora daqui fazendo outras situações. Envergonhando o nome de Cristo. Envergonhando aquilo que Cristo falou para que eu possa fazer. Ser imagem e semelhança de Cristo. E eu estar fazendo outra coisa. Você vai olhar e vai falar, olha lá, ó. Olha o que ele estava fazendo. Olha como é que ele foi estúpido. Olha como é que ele foi ignorante. Olha como é que ele tratou aquela pessoa. É muito fácil, às vezes, falar e depois não seguir. Não é assim que nós fazemos, às vezes, quando nós vimos outras pessoas fazendo isso? Não é assim? É ou não é? Pode falar que é, quem sabe. Nós olhamos, observamos, nós estamos atentos ao que as pessoas estão fazendo, principalmente naqueles que se dizem cristãos. E é assim, você pode ter certeza também que é assim no seu convívio. Ainda mais as pessoas que sabem que você vai à igreja, que você é um cristão verdadeiro. Você imagina aqui Esther. Deus colocou ela como rainha.
E ela poderia fazer alguma coisa. Poderia suplicar pelos judeus para que não fossem exterminados, não fossem mortos, fossem presos, aprisionados. Ela poderia fazer. E se ela não tivesse feito? Porque muitas vezes nós estamos assim. Nós não somos exemplo. Nós queremos o bem, mas nós não fazemos o bem. Nós não fazemos as boas obras de Cristo Jesus. Aquilo que Ele nos orientou a fazer, aquilo que Ele nos orientou e falou, olha, o caminho está preparado. Siga o manual da vida. O que é o manual da vida? É a Bíblia, não é a Bíblia? É o nosso manual de vida. É aquilo que nós temos que olhar, observar, ler e aprender para seguir no verdadeiro caminho que é Jesus. Mas nós somos também o quê? Luz do quê? Do mundo. Como eu falei, talvez no seu convívio familiar, no seu convívio do seu escritório, da sua empresa, da empresa que você trabalha, talvez você seja o único, então alguns poucos que tem, que são verdadeiramente cristãos. Mas não é só o ato de nós falarmos do amor de Deus, mas também nós sermos pessoas verdadeiras em Cristo Jesus e fazer as boas obras de Deus. Fazer aquilo que Deus diz para nós fazermos. Aonde, em qualquer lugar que nós possamos estar. Como eu falei, talvez você encontre um lugar e fazendo coisas erradas. Isso jamais pode acontecer. Nós temos que ser sempre o quê? Exemplo. Tomar a atitude de um cristão verdadeiro. Tem coisas que eu não faço que... É igual Jó. O que Jó falou que ele era? Fugia do quê? Da aparência do mal. Tem coisas que podem até ser lícitas, mas não convém fazer. Tem coisas que não convém. Mas você fala assim, mas não tem nada de errado nisso que eu estou fazendo. Aos olhos humanos não tem. Mas talvez outra pessoa que está vendo possa tirar outras conclusões. E isso vai afetar o quê? O seu exemplo para um cristão verdadeiro. Mas você fala assim, não, mas é tão difícil ser um cristão. Não, é nós que nos tornamos difíceis para entender aquilo que Cristo quer de nós. Lembra? Ele sempre tem um propósito para cada um de nós. Desde o ventre da sua mãe, não importa onde você nasceu, com que você nasceu, o que importa é que você está aqui e Deus tem um propósito para você. E nós temos que segui-lo. Nós temos que colocar diante de Deus a nossa vida. Você não está aqui por acaso, você não está na família que você está por acaso, porque Deus tem o quê? Um propósito. Você não está no lugar que você trabalha por acaso. Deus tem o quê? Um propósito. Talvez é te ensinar. Talvez é amadurecer você. Talvez é preparar você. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Pergunte a Deus, fala, Senhor, me guia. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? O que tem que ser feito para melhorar? Se Ele falou que nós somos sal da terra e luz do mundo, é para trazer a luz que o mundo precisa. O sal é para transformação, o sal é para preservar, e a luz é para iluminar, é para trazer a verdadeira luz, a revelar naquele lugar que está escuro, a luz de Deus. E você pode fazer isso, onde você estiver. O lugar que você estiver, quando você chegar, Deus está ali junto, porque a presença de Deus está sempre com você. E aonde você tocar, será o quê? Abençoado. Aonde você pisar os seus pés, ali também será o quê? Bênção de Deus. É você não aceitar o que as pessoas falam, o que o inimigo fala a seu respeito, mas é você saber que você foi criado para o quê? Para as boas obras. Você foi criado para viver aquilo que Cristo quer de você, aquilo que Cristo almeja para você. Desde o ventre, lembra? Desde o ventre da sua mãe.
As pessoas pensam que somente uns são escolhidos, somente alguns que são ali. Não, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu posso estar pensando que é, mas não é. Eu não sirvo para falar, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para evangelizar os outros, mas o ID foi para quem? Para todos nós. E às vezes, como eu falei, não é no seu falar, é no seu agir. É naquilo que você demonstra e mostra para os outros. De ser um cristão ou não ser. De andar e fazer as boas obras de Cristo ou não fazer. A Bíblia sempre deixa, a palavra de Deus sempre deixa para nós uma escolha. O bem ou o mal. Mas ele sempre dá a dica, olha, procure fazer o bem. O bem vai ser sempre o quê? Melhor. E olha que o Salmo 139 ele diz, pegue na sua Bíblia, nós já vamos terminar. Salmo 139. Salmo 139, verso 16. Já acharam? Diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda o quê? Informe. Não tinha forma ainda. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia o quê? Formadas, nem ainda uma delas havia. Olha que coisa interessante. Então está dizendo, olha, os teus olhos, o Senhor, viu ainda meu corpo o quê? Informe, não tinha forma ainda. Mas já tinha o quê? Um quê? Um propósito. Porque ele fala, ó, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Então a minha vida estava escrita, detalhe por detalhe, para fazer as boas obras de Cristo, aquilo que eu deveria fazer e se cumprir. Mas eu estou seguindo o que Cristo planejou para mim, o que Deus planejou desde o ventre, que você ainda não tinha forma, mas Deus já sabia que você viria, e que você seria você mesmo, desse jeito. Mas eu estou seguindo o propósito que Cristo preparou para mim, ou estou tomando as minhas próprias decisões baseado na minha vida, do que eu quero, e deixando a vontade de Deus, o que Ele quer para mim, de lado. Que nem eu falei, você pode ser um cristão, se dizer cristão, eu posso me dizer cristão, falar que eu prego a palavra de Deus, mas se a minha conduta for diferente, de nada adiantará. Eu estou apenas falando que faço boas obras, mas eu não estou fazendo as boas obras que Deus espera de mim. Eu estou somente falando. E não estou preparando, vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou me auto-enganando. Eu mesmo estou sendo enganado por mim mesmo. Olha que coisa triste. Achando que eu estou fazendo certo. Mas a minha vida não é exemplo de cristão verdadeiro. As minhas escolhas não é o exemplo de um cristão verdadeiro. A minha conduta não é exemplo. Algo está errado, não está errado? Você imagina me fazendo isso, você falaria o quê? Está errado. E por isso que Deus fala, olha, examine-se a si mesmo. Olhe para a sua vida, olhe para a sua conduta, olhe para a sua vida, para a sua família. O que está faltando? Está faltando o seu exemplo, está faltando eu falar mais da palavra de Deus, está faltando eu fazer mais das boas obras na minha família, porque muitas vezes nós deixamos a família de lado para escolher nossos próprios interesses. Mas eu preciso de dinheiro, eu preciso prosperar. Todos nós precisamos. Mas não à custa da sua família, não à custa da sua alma, daquilo que te tira para longe de Deus.
aquilo que faz você abandonar os seus, deixando a sua família de lado, deixando aquilo que você acha mais precioso. Mas às vezes nós estamos dando o verdadeiro tesouro para outros sentimentos, para outros lugares, e não para aquilo que Deus estabeleceu para nós. Aonde está o nosso coração? Nós podemos observar que muitas vezes nós colocamos a prosperidade em primeiro lugar e deixamos a família de lado. Nós começamos a viver um propósito que nós achamos que é o propósito de Deus para nós. Mas se isso é o propósito de Deus para nós, nos afasta da nossa família, você pode ter certeza que o seu propósito está errado. Porque a sua família vem em primeiro lugar somente abaixo de Deus. Se seu filho está se perdendo porque você não está dando tempo para ele, tempo para a sua casa, tome muito cuidado. Talvez seja tarde demais daqui a um tempo. Mas aproveite quando Deus está te alertando e falando, olha, ainda dá tempo de você observar. Ainda dá tempo de você notar o caminho que você está percorrendo. E seja exemplo. Você é o quê? Luz para uma vida que está nas trevas. Você é a luz de Deus. E Deus te escolheu, você está aqui hoje. Se você está aqui hoje, porque Deus te colocou aqui hoje, para você ouvir essa mensagem e ser luz de Deus onde você estiver. Para que você mostre as boas obras de Cristo. Lá em Colossenses fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Mas Ele deu o quê? O livre-arbítrio. De nós escolhermos o caminho que nós temos e nós queremos andar. E Deus quer coisas boas para nós. Deus quer coisas maravilhosas para a sua vida. Deus quer sua família salva. Deus quer você prosperando. Deus quer você vivendo a plenitude de Deus. Você pode dizer que Deus quer de você. E Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E é seu, não é meu. O meu eu posso fazer, mas o seu somente você pode fazer. Nós vimos que somente Esther poderia fazer. Mardoqueu acreditava? Acreditava, não acreditava? Mas ele poderia fazer alguma coisa? Não poderia. Somente a rainha poderia rogar ali ao rei para que mudasse a sentença. E é somente seu. Somente você pode fazer. Eu posso seguir o meu propósito, mas eu não posso seguir o seu. Deus deu para você. E Deus quer que você faça. Não importa em que âmbito seja da sua vida. Alguns são advogados, outros são médicos, outros trabalham por conta própria, são comerciantes, outros empresários. Não importa o seu ramo. O que importa é seguir o propósito de Deus para a sua vida e fazer o quê? As boas obras de Deus. Seguir o propósito de Deus. Seguir aquilo que te coloca numa vida com Deus. E não perca o ânimo, não perca a fé em Cristo. Porque situações adversas virão, desafios, situações que você duvida de si mesmo. Acontece com todos nós. Situações que nós duvidamos. Nós queremos desanimar, desistir, porque você fala assim, não, mas eu não estava nem esperando essa situação. Me abateu, me fragilizou. Foi uma doença que veio quando você não esperava. E isso tem desanimado a muitos. Deixado o povo entristecido. Quer ver uma situação que deixa muita gente triste? Você se prepara para fazer algo. Você se prepara, você orou por aquilo, você acreditou naquilo. E você se preparou. E quando você foi fazer, não deu certo. Temos duas coisas a fazer. Primeira, era o propósito de Deus para a sua vida? Era aquilo que Deus queria? Ou você foi por conta própria? É um fator, não é um fator? Que muitas vezes nós queremos fazer as situações, mas Deus não está ali. Mas nós queremos fazer, mesmo assim. E as coisas não dão certo, nós culpamos quem? Deus.
É assim que nós somos às vezes. Pode falar, eu sei que nós pensamos assim às vezes. Nós queremos arranjar um culpado, mas nunca pode ser eu. Tem que ser os outros, tem que ser outra pessoa, outro alguém. Temos dois fatores. O primeiro fator é esse. E o segundo fator é desanimar, mesmo seguindo o propósito de Deus. No primeiro desafio, nós desanimamos. Nós entristecemos nosso coração e tiramos o coração daquilo que Deus falou conosco para fazer. Nós colocamos a nossa esperança em outro lugar e deixamos de ouvir a voz de Deus. Porque foi difícil, estava complicado, estava difícil. Ou você acha que o diabo não vai criar situações para que você saia desse propósito, para que você não viva aquilo que Deus tem para você? O diabo vai criar situações para fazer você desanimar, você entristecer. Quer ver algo difícil que geralmente acontece? Quando parece que você está caminhando bem, a sua vida profissional está indo bem, acontece alguma coisa na sua família. Porque eu estava olhando somente para a minha vida profissional e esqueci da minha família. Eu esqueci de olhar para outros lugares, eu olhei somente para aquilo e deixei o outro lado vulnerável. E o diabo se aproveita, observando o que nós temos que fazer. A Bíblia diz que ele está rugindo e bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Ele pode nos tocar? Não. Mas ele está observando, olhando. Qual caminho nós temos seguido? No primeiro passo que nós damos longe para a presença de Deus, o propósito de Deus, está falando, olha, ele está me dando brecha. O povo de Israel só pôde entrar na terra prometida depois que derrubou as muralhas de Jericó, não foi isso? Até então, a muralha era o quê? Impenetrável, não era? Era ou não era? Era impenetrável. Mas quando gritaram, aconteceu o quê? As muralhas se caíram. Então eles deram 7 voltas e depois começou a rachar e o quê? Caiu. Se nós estamos com as fortalezas guiadas por Deus, Deus é a nossa fortaleza, nós estamos confiando. Quando nós deixamos de confiar em Deus, o que está acontecendo? A fortaleza começa a fazer o quê? A ter uma rachadura, porque nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de viver o propósito de Deus para viver o nosso próprio propósito, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós acreditamos, e deixamos o quê? A fortaleza de lado para viver somente com a nossa força. E com a nossa força, nós não iremos conseguir. Com a nossa força, vai começar a ter o quê? Rachaduras. E o diabo está só esperando essas rachaduras na nossa vida. Por isso que eu falo, ore sempre pela sua família, ore pelos seus projetos, ore pela sua vida e seu propósito de Deus. Coloque sempre à frente. E não se canse de fazer o quê? O bem. Lá em Colossenses também, Gálatas fala isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Continuar fazendo as boas obras. E não perca o ânimo. Confie em Deus. Você foi criado para fazer o quê? As boas obras por Cristo Jesus. Não se engane. Você não é fracassado. Você não é nada disso que falam por aí. Você foi criado para fazer as boas obras por Cristo Jesus. Você foi criado para Ele e por Ele. Você pode acreditar que não, mas Deus está com você. Se você buscar a Ele, se você clamar para Ele, você pode ter certeza que Deus é com você. E faça as boas obras e não perca o ânimo. Não perca a confiança. Não perca a fé. Não perca o foco no propósito de Deus. E seja o quê? Um bom exemplo. Um fazedor de boas obras. Aquele que não mede esforços a fazer aquilo que Cristo quer de cada um de nós. Aquilo que Deus espera de mim e de você. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Você foi chamado para influenciar pessoas, sabia disso?
Sim ou não? Hoje em dia existem muitas influências por aí, né? Pessoas até hoje em dia, até cargo, né? O que você é que você trabalha? Influencer. Alguns era para coisas boas e outros para coisas ruins, irrelevantes, que não vai mudar ninguém, não vai mudar nada a sua vida. Mas outros te ajudam, te guiam, te mostram como caminhar, te mostram como seguir, te mostram como ter uma saúde melhor, te mostram como prosperar. Mostra, sim ou não? E você também é um. No seu derredor, você também é um influencer. Na vida que você vive, no seu convívio, você também é um influenciador. Você é um influenciador de pessoas. Você pode ter certeza que o seu filho, você que é pai ou mãe, você pode ter certeza que o seu filho olha para você e tem você como um influenciador. Agora eu te pergunto, isso está sendo para o bem ou para o mal? O seu filho está te olhando, o seu sobrinho, o seu neto, está te olhando e está falando, nossa, não, ali, ó, ele faz coisas boas. Ele tem um caráter de Deus. Ele vive uma vida realmente de Deus. Ou ele olha e fala e vê coisas ruins. Nós somos o quê? Influenciadores também no nosso convívio. A pessoa do seu trabalho olha o quê e fala o quê de você? A sua conduta. Aquilo como você age na sua vida. Seguindo, fazendo as coisas boas, o propósito de Deus, ou seguindo as suas próprias vontades. Mardoqueu poderia olhar para Esther e ela seguir suas próprias vontades, seus próprios caminhos e deixar o povo dela para trás. Mas ele fala com ela, olha, será que você não foi feita para essa hora? Porque talvez não aconteça nada com você agora, mas talvez se você abandonar o seu povo, talvez aconteça algo com você lá na frente. E era o quê? O próprio Deus falando com ela. Porque você vê que ela vai, intercede, faz ali o seu jejum, intercede, e o quê? E o povo não perece. O que você tem que fazer na sua vida para que a sua família não pereça? Para que os seus não pereçam? Escolha viver fazendo o propósito de Deus. Escolha viver fazendo as boas obras de Cristo. E seja exemplo de Cristo aonde você estiver. Tenha uma vida com Deus. Não deixe que o diabo encontre situações, brechas na sua vida, que isso talvez te manipule. Te guie por caminhos que não é o que Cristo quer de você. Mas é aquilo que talvez o seu ego quer de você, é aquilo que você almeja da sua vida para você mesmo. Mas não é o que Deus espera de cada um de nós. Eu falei aqui no início, eu posso estar aqui pregando, mas você pode me encontrar em outro lugar. E se ver fazendo coisas ruins, você vai pensar o quê? Eu estou sendo influenciador para quê? Para coisas ruins. E no mínimo do mínimo, você vai me chamar de hipócrita. Não vai ser? Vai ou não vai? Eu sei que vai. Mas e as pessoas que estão ao nosso derredor, que conhecem, que sabem, que nós somos filhos de Deus? O que elas pensam de nós, porque nossa conduta não está nas coisas boas. Nós estamos seguindo nosso próprio propósito e esquecendo de fazer o bem por aquilo que Cristo nos criou. Que Ele já tinha o propósito dele na nossa vida desde o ventre. Você vê que o salmista fala, olha, não estava nem formado ainda, mas já estava tudo escrito. Deus tem um propósito para a sua vida. Coisas boas e não coisas ruins. Basta nós o quê? Seguirmos aquilo que Cristo quer de nós. Se você não sabe, pergunta para Deus hoje, Senhor, qual o caminho que o Senhor quer que eu ande? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que é o que o Senhor pretende de mim, o que o Senhor quer de mim? Porque talvez você tenha feito na sua vida situações que o diabo tem pegado a sua família, os seus, e feito coisas que você não queria, não esperava, não imaginava. Ele criou a todos, ele falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês são o quê? Meus discípulos. Você é um discípulo de Jesus. Você foi feito para ser luz na sua casa, luz na sua família, luz aonde você estiver. Se o diabo estiver no lugar e você chegar lá, é para o diabo sair correndo de você, porque você é o quê? Luz do mundo.
Mas nós estamos fazendo o bem ou fazendo nossas próprias vontades? Nós temos que procurar fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Aquilo que Ele quer que eu faça, eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir. Talvez vai encontrar situações difíceis, mas continue lutando, continue acreditando. Se você está no propósito de Deus verdadeiro, aquilo que Deus falou com você, você pode ter certeza que Ele vai te fortalecer. Quando você perder sua força, é Ele que te fortalece e te faz mais do que vencedor. Por aquele que te ama e te quer e deseja ter uma vida com você. Deus é o seu tudo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, como Mateus diz. Buscai o quê? Primeiro, o reino de quem? E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, viva com o propósito de Deus, de buscar a Deus primeiramente, viver um propósito segundo a vontade de Deus, e deixe que as demais coisas Ele acrescente. Mas para isso você precisa ter fé, acreditar e confiar que Deus é o seu Senhor, que Ele é o seu tudo, que é Ele que guia a sua vida. E não se esqueça, não se canse de fazer o bem. Você é feitura de Deus, criado em mais semelhança de Cristo, para fazer o quê? As boas obras de Deus. Faça as boas obras de Deus. Viva uma vida com Deus. Deixe tudo aquilo de errado para trás e viva uma vida com Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. E é isso que Ele quer de nós hoje. Amém?